Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais uma live aqui do Dia da Educação aqui na Rede Teia, em comemoração ao Dia da Educação, com a parceria com o Canal Futura, com a hashtag Nenhum Pra Trás. E agora a gente vai conversar com a Eneide Desirê, que ela é mestre e doutora em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná. Sou mestre e doutora em Direito do Estado, eu sou professora de Direito Constitucional e Eleitoral lá da Universidade Federal do Paraná. E alguns anos atrás eu imaginei uma maneira de fazer com que as mulheres se sentissem mais à vontade nos espaços públicos, principalmente nos espaços de decisão política. E é por isso que eles me convidaram, e elas me convidaram para eu conversar com vocês. Uhum. E você fez também uma proposta de mensuração a partir do Estatuto de Partidos Políticos Brasileiros, enfim, foram vários trabalhos que você já fez nessa área do direito, e você criou o Política por e para Mulheres. Como é que é? O que é esse projeto? Como que surgiu? Qual a importância de se educar as mulheres? Pode começar a contar um pouquinho da história desse grande projeto que você fez? Posso sim. Eu tenho estudado direito eleitoral e democracia por muitos anos. E aí a gente acaba se envolvendo em algumas outras, não sei se quem já fez pesquisa sabe disso, né? A gente começa a escrever sobre algo, daí começa a ter umas notas de rodapé, daí aquelas notas de rodapé acabam virando um outro projeto, e num desses desenvolvimentos sobre representação política e sobre quem se apresenta como opção para o eleitorado, eu encontrei um texto que falava das dificuldades das mulheres se colocarem disputando cargos de direção no mundo corporativo, então não tinha nada a ver com eleições. E aí mostrava, a Jennifer Lawless, inclusive a autora, ela mostrava que as mulheres se sentiam menos capazes do que os homens na disputa de cargos de direção. Então tinha lá a publicação, existe um cargo de CEO aberto, você precisa de 10 requisitos para você se apresentar como opção. Se o homem tinha 4 requisitos, ele já se apresentava, a mulher precisava ter os 10. E às vezes ela tinha os 10 e mesmo assim ela não se sentia à vontade. E aí eu pensei, de repente isso acontece também na política. Então o que eu comecei a estudar com um grupo espetacular de mulheres, como que a gente ia dar conta disso, o que a gente ia trazer de informação, como é que a gente ia organizar. Então a gente começou a fazer alguns estudos sobre método e também sobre técnicas, né, e saídas, políticas públicas para a inserção das mulheres na política, e eu resolvi fazer uma aposta. Falei, de repente as mulheres não estão jogando seu corpo na luta política porque elas se sentem incapazes de discutir a partir das categorias da política. E a gente começou a organizar cursos que tratavam de direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, o processo parlamentar, como se dá o processo legislativo, não exatamente para ensinar mulheres, mas para mostrar que elas sabem disso, que elas podem se sentir à vontade para discutir política, para formular políticas públicas, para participar das decisões. Então, mais do que aqui tinha uma direção, que era a Universidade Federal, por meio deste grupo, informando, formando mulheres, era um espaço de discussão entre mulheres muito diferentes. E fabulosas do Brasil inteiro, de classes sociais diferentes, de passados, de formações muito diferentes, que acabaram formando uma teia. Então, até me arrepio desse negócio, né? Porque, na verdade, era dizer, mulher, você pode discutir, na verdade, você tem mais elementos para determinadas políticas públicas do que homens. Então, era só para dar uma coragem, um empurrãozinho, né? De dizer, venha discutir política que você sabe. Claro, acaba passando algumas informações, né, divisão de poderes, a competência da Câmara Municipal, a diferença para a Assembleia Legislativa. Então, algumas informações vêm. E nos cursos posteriores, nos cursos mais recentes, aí a gente foi para feminismo, para a história do Brasil, para uma questão de teoria democrática, porque muita gente foi fazendo os outros cursos, né, voltava a encontrar a gente. Então, foi bem interessante por conta disso. Então, é um espaço de educação, formalmente, mas a gente acaba se educando muito mais, né? A gente tem uma visão assim das dificuldades das mulheres muito autocentrada, muito solipsista, né? A minha experiência como mulher, e aí a gente constrói. E de repente eu vi que as mulheres tinham experiências diferentes a partir das suas características pessoais ou às vezes a partir da sua história de vida. Então foi muito interessante para a gente. Para mim foi muito educativo o processo, assim, foi muito pedagógico. Eu me acho hoje mais capaz de fazer uma avaliação
menos excludente do que antes, do que 2015 começou com essa história. E como que foi no início do projeto para vocês conseguirem lidar com essa questão de aprendizado? Como é que vocês sabiam que tipo de público que vocês iam lidar? Como é que foi essa questão de conseguir preparar um material sabendo quem ia receber? Então, eu lancei essa ideia e consegui mais de 50, acho que 54 pessoas pesquisadoras para me ajudar nisso. Então, veio gente da comunicação, veio gente da ciência política, veio gente das políticas públicas, e acabou vindo muita gente do direito, porque é onde eu dou aula, né? Então, como a minha carreira acadêmica foi toda no direito, agora que eu estou dando uns saltinhos na ciência política, né? Fiz esse pós-doutorado sobre democracia intrapartidária na ciência política, e agora estou aqui, bem longe de casa, fazendo o segundo, também na ciência política. Acaba que o direito tinha mais gente conhecida, mais ex-aluna, mais ex-orientanda, e a gente começou a verificar o que as pessoas não sabiam. No ano seguinte, em 2016, eu participei com o professor Adriano Codato, que foi meu orientador nesse projeto sobre os partidos políticos, de uma pesquisa com quem se apresentou como opção por eleitorado na eleição municipal de 2016. E aí a gente fazia algumas perguntas, e eu verifiquei que mesmo quem estava ali jogando corpo na luta, se apresentando como alternativa, não sabia de determinadas coisas. Então, isso foi ajudando a gente também a montar o conteúdo. Obviamente, não fui eu que dei essas horas todas, né? A gente está falando aí de 60 horas, 50 horas. Essas outras pesquisadoras, em várias fases da sua formação acadêmica, também entraram ali para falar, né? Então, a gente tinha uma pluralidade de pessoas deste lado também. E quem veio fazer o curso? Quem quis. Todos os cursos foram gratuitos, os cursos tiveram, como eu disse, participação de gente de fora do Brasil, a gente tem gente da Amazônia, do Recife, vindo fazer o curso. Estava fazendo isso de uma forma mais geral. Muito você levar algo engessado para uma turma tão plural, tem experiências tão diferentes. Teve gente que já tinha sido candidata, tinha gente que estava fazendo faculdade ainda, né? Ia votar pela primeira vez. Então foi bem construído isso de maneira coletiva. E cada vez que terminava, a gente tinha um retorno, uma avaliação das alunas sobre o conteúdo, sobre a forma, e é isso, tanto para as aulas seguintes quanto para os seguintes. Então teve muita mudança de um curso para o outro nesses anos todos. Eu falo bastante, tem que cortar. 1h40, a professora fala 1h40 sem parar, a gente fica. Parei. A gente recebeu aqui agora uma pergunta da professora Sandra Nodari. Lembrando que quem tiver perguntas pode escrever aqui na live do Facebook. A gente vai mandar aqui, a gente vai falar aqui para a Desirê. E primeiramente, ela falou parabéns pelo seu trabalho. E a pergunta é a seguinte: as cotas para as mulheres conseguiram aumentar o número de mulheres na política? Há países que já tratam de aumentar as cotas para 50%. Isso ajuda ou sem educação não haverá transformação? Então, tem duas. Obrigada, Sandra, beijo, obrigada por convidar aí, enfim, parceira aí nas lutas cotidianas, né? Tem várias maneiras de abordar essa pergunta, talvez eu faça de maneira meio confusa, daí você me ajuda aí a explicar. As cotas, do jeito que foram aplicadas no Brasil, elas foram feitas para funcionar de maneira tímida mesmo, porque a gente aumenta o número de possibilidades de alternativas apresentadas pelos partidos quando reserva vagas para as mulheres. Então, se o partido antes podia apresentar 30 nomes, quando 20% dos nomes a serem apresentados tinham que ser de mulheres, isso vira 120%, então vai para 36%. Então, as mulheres já ficam fora da disputa. Quando isso vira 30% de cotas para as mulheres, agora não fala mulheres, fala para cada sexo, né? Não fala gênero ainda, é uma lei de 97%, isso vai para 150%. Então, quando as cotas foram criadas, as mulheres já ficavam fora dessa questão da disputa, né? Tá, beleza, vamos deixar ali. E isso mostra como, mesmo com uma cota de 30%, a gente ficou muito perto dos 10% em grande parte desses anos. Quando começa a mudar a interpretação, diz que tem que ser, não é? Fazer com que esses recursos de mulheres vá para a campanha do poder executivo e também um crescimento. Então, a gente está falando de 16% na Câmara Federal,
de mulheres. Muito, não, é muito pouco. Eu quero que a minha Ana Clara, que a Clara da Sandra, que a próxima geração tenha que continuar lutando. É uma coisa tão óbvia que é a representação de mulheres. Aí vem uma outra pergunta que a Sandra atravessou. Mas tá, só colocar a mulher lá dentro funciona? Bom, eu acho que não funciona, mas melhora. É preciso que as mulheres, as meninas, possam colocar essa possibilidade no seu horizonte. É preciso que as mulheres, que as crianças, que as meninas vejam mulheres no parlamento, na presidência da República, no poder judiciário, à frente de grandes empresas, à frente de formulação de políticas públicas, mesmo que não sejam mulheres que às vezes carregam a mesma visão do mundo que a gente. Por quê? Porque assim as meninas podem sonhar com isso. Então, a gente, na teoria democrática, se fala em representação substantiva e representação simbólica. Mesmo que ela seja simbólica, ou seja, é só uma mulher, não é uma mulher que pensa como eu, e aí a gente pode trazer um monte de exemplos aqui, mas é uma mulher que mostra que uma mulher pode estar naquele lugar de decisão. Né? Outros países foram mais ousados que a gente. Né? Alguns países não reservaram vagas nas listas de candidatura, mas reservaram vagas nos parlamentos, que é o que eu tenho lutado. Né? Em Curitiba, agora a gente tem um projeto de lei apresentado pela vereadora Maria Letícia, que tenta reservar vagas dentro da Câmara Municipal para mulheres. Então, metade da Câmara Municipal seria composta por mulheres. Alguns vão dizer, isso é um absurdo, porque não é. Outros países democráticos adotaram isso, é uma visão de igualdade, obviamente, mais ambiciosa do que uma visão de igualdade que a gente tem aí, que a todos se dá a liberdade de morar embaixo da ponte, né? Não é essa visão de igualdade que a gente tem, né? E isso poderia trazer, então, mais mulheres. Voltando, podem ser mulheres que não carregam as mesmas crenças ou as mesmas visões de mundo que a gente. Ainda assim, serão mulheres em lugares de decisão. E eu tenho certeza que mulheres no lugar de formulação de políticas públicas teriam muito mais sensibilidade para políticas públicas, por exemplo, em relação à violência de gênero agora, durante a pandemia e a quarentena. Né? Então, mesmo que sejam mulheres, como eu disse, com outra perspectiva ideológica, são mulheres que passaram por esses efeitos do patriarcado, de maneira mais ou menos intensa. E entra naquela questão também de lugar de fala. Tendo a mulher nessa posição, ela sabe o que ela está sentindo e ela pode falar aquilo que ela sente. Então, seria uma questão mais ou menos nessa questão de lugar de fala mesmo. É exatamente isso, né? Isso, e também sabendo que assim como a gente tem certa pluralidade de homens na Câmara dos Deputados, a gente vai ter mulheres com visões diferentes do mundo, né? Se a gente for pegar as 77 mulheres que formam hoje a bancada feminina da Câmara Federal, você vai ter mulheres de passado muito diferente e até de postura muito diferente em relação aos direitos das mulheres. Ainda assim é melhor do que não ter mulher nenhuma. Né? Claro que o nosso sonho é uma mulher feminista, emancipadora e tal, mas temos que abrir caminho para todas as mulheres. A gente não pode também ter uma visão unificadora, totalitária a respeito do que deve ser a representação de mulheres. Perfeito. Você acabou de receber também um elogio da Débora Vieira, que falou que é uma professora maravilhosa. E a gente queria também saber um pouquinho de como que tá... E a gente gostaria também de saber um pouquinho de como que está a situação aí nos Estados Unidos, na universidade que você está trabalhando por causa da Covid-19. Como é que está sendo toda essa situação de lidar com a educação dentro de casa e ainda longe da família, como você tinha dito no começo da live? Como é que está sendo? Então, eu não sei se a minha experiência é muito exemplar nesse sentido. Por dois motivos. Um, porque eu estou isolada só, né? Então, a minha família ficou no Brasil, que está me deixando muito preocupada. Eu sabia que eu ia sentir saudades, mas eu não sabia que as saudades vinham com uma ansiedade a respeito do futuro e de quando eu vou conseguir voltar. Enfim, é uma ansiedade que está diferente do que eu imaginava, né? O emocional está um pouco diferente. E eu estou num lugar que é uma bolha dentro de uma bolha, dentro de uma bolha, dentro de uma bolha. Deixa eu explicar. Os Estados Unidos não estão bem em relação à pandemia, vocês devem estar acompanhando os números. E
chefia do Poder Executivo aqui nos Estados Unidos é ocupada por uma pessoa que, enfim, como é que eu posso dizer isso de maneira delicada? Tem algumas explosões, né, de algumas falas meio complicadas, como, por exemplo, ele fez uma fala no final da semana passada dizendo que se o desinfetante é capaz de matar fora do corpo, ele deveria ser capaz de matar o vírus dentro do corpo e aí começar a tomar água sanitária. E aí, no dia seguinte, ele disse que foi sarcástico no comentário. Então, há um problema em relação à política pública de combate ao vírus, similar à do Brasil. Mas eu estou na Califórnia. E a Califórnia já é uma bolha em relação aos Estados Unidos, né, a respeito de vários problemas, como a imigração, como a questão das mulheres, enfim, é uma bolha. Além de eu estar na Califórnia, eu estou em Orange County, que é um dos condados que foram menos atingidos por isso. E estou em Irvine, que é uma cidade com 280 mil pessoas, mais ou menos, e que tem hospitais muito avançados. A Califórnia já tem hospitais maior do que precisa, né? Então, aqui nunca teve grande problema com ocupação de leitos, tem respiradores para todo mundo, tanto o governador está mandando para outros estados. E além de estar em Irvine, em Orange County e na Califórnia, eu estou dentro do campus da universidade. Eu estou vivendo dentro do campus da Universidade da Califórnia, Irvine. Então, eu estou super protegida, eu estou com 4 níveis de redoma. Há uma certa interação, porque você precisa sair, né? Eu preciso sair fazer comprar comida e também andar um pouco para não ficar bem doida de ficar só. E agora começou a fazer 30 graus, então, né, ficar dentro de casa é um pouco mais difícil ainda. Mas a gente tem naturalmente um isolamento social, porque é muito pouco povoada, não é densamente povoada, então a gente está falando de casas, de ruas tranquilas, com casas bem espalhadas, não tem prédios, né, dentro aqui do University Hills, que é onde eu estou vivendo, e, além de tudo, há um controle muito grande em relação a quem entra nos supermercados, como as pessoas que estão lá trabalhando estão vestidas, estão protegidas e por aí vai. Então, para mim, está sendo menos preocupante no sentido de eu ficar doente aqui por conta de todos esses cuidados. A Califórnia tem um discurso também de que ela vai atender todo mundo, não vai cobrar $5.000 que custa, quem não tem seguro, esperemos que não precisemos saber que se isso é verdade ou não, né? Mas, então, isso faz com que eu esteja numa posição um pouquinho mais confortável. No entanto, logo que eu cheguei no começo de março, já veio a quarentena. Isso faz com que eu tenha tido muita experiência de sala de aula aqui. Eu tenho assistido muita discussão, tenho participado de grupos de pesquisa, tenho feito orientações semanais com o professor supervisor da pesquisa, mas eu não tenho visto gente. E a academia tem muito disso, né? De você olhar no olho, de você ter essa empatia. Então é assim que eu estou passando aqui o meu lockdown, e anunciado pelo menos até 15 de maio para permanecer assim. Mas os números da Califórnia estão bons, então está funcionando, apesar de ter gente que ainda está indo para a praia aqui. Infelizmente, ainda tem gente que não respeita, até aqui no Brasil é bem comum de ver gente que não respeita a decisão. E agora a gente recebeu uma pergunta da professora Ana Paula Mira, e ela perguntou: como você vê a atuação política das mulheres nessa pandemia? Algumas matérias apontaram que países com lideranças femininas foram melhores na gestão dessa crise sanitária. Como é que você consegue enxergar esse modelo de ter o feminino dentro da política ou não? Veja que Ana Paula, que a gente precisa de uma pandemia para deixar uma obviedade assim escancarada. A sensibilidade que nos foi imposta pela cultura patriarcal, não é que a gente é natural, não, eu estou fora dessa discussão que a gente naturalmente tem essa sensibilidade, por conta de ter nos colocado no lugar de cuidadora, a sociedade nos coloca no lugar de cuidadora, faz com que mulheres, muitas vezes, nesses espaços de tomada de decisão, tenham esse olhar mais sensível para o cuidado. Eu tenho algumas famílias aqui vizinhas, né, e algumas crianças estavam preocupadas que o coelhinho da Páscoa não ia poder entregar os ovos, tendo em vista que a quarentena estava determinada, enfim. E aí uma das primeiras ministras, né, que a gente tem, se não me engano, da Nova Zelândia, mas pode ser da Finlândia, baixou um decreto dizendo que entre as atividades essenciais estaria do coelhinho da Páscoa, né? E isso, enfim, a criança recebeu isso e viu, e ficou
tranquila, que ia ter Páscoa, né, este ano. Isso mostra uma sensibilidade que é muito diferente da truculência que a gente vê algumas vezes de um discurso informado apenas por números, friamente, né, sem pensar que mesmo que morra uma pessoa numa cidade, essa pessoa tem uma família, tinha um futuro, né, vai deixar muita gente que estava contando com aquela pessoa emocionalmente, às vezes até materialmente, para trás. Então, essas mulheres acabam trazendo para a política essa sensibilidade, né, de você ter uma visão mais holística, mais ampla. Eu não estou dizendo que a gente naturalmente tem isso, nós somos forçadas a ser assim. Eu tenho acompanhado algumas pesquisadoras que estão trabalhando com as famílias dentro de casa, e é muito difícil, porque há uma demanda constante, há uma demanda eterna, presente a todo momento. Então, eu fiz uma reunião ontem com uma pesquisadora e, de repente, a criança apareceu lá, sendo que outras pessoas estavam na casa, mas é ela que resolve, né? Então, uma mulher que passou por isso, ouviu a sua mãe passando por isso, essa mulher vai ter uma sensibilidade diferente para as políticas públicas de combate às dificuldades trazidas aí pela pandemia, ou não trazidas, mas fortalecidas, né, se tornadas mais amplas, mais evidentes por conta da pandemia. Então, mais uma evidência aí que a gente precisa de mais mulheres na política para formar essa visão mais plural, né, do que tem que ser a resposta do Estado. E, para finalizar, só essa questão de como trazer a mulher para a política. Essa que vem a ideia de você criou o projeto Poder para Mulheres. O que você acha que necessita ensinar ou relembrar para a mulher entrar na política e entrar nesses locais que são dela e são de todos, no caso? É preciso coragem, né? É preciso muita coragem. Depois de um processo de demonização muito grande da política, levado a cabo principalmente por operações policiais espetaculares, que tinham um objetivo evidente, na minha leitura, de destruir a classe política ou determinada classe política, até que conseguiram e fizeram que viesse não bem outsider, né, mas alguém com um discurso antissistema muito forte. É muito difícil que uma mulher tenha coragem de colocar o seu corpo na luta política. Ela abre mão de algumas questões relativas à privacidade de uma maneira mais evidente que os homens. É simplesmente a gente pensar o que significa o adjetivo público quando aplicado a um homem e o que significa uma mulher pública. Ser um homem público é um homem honrado, que se para a política, que se doa para a coletividade. Uma mulher pública não é algo elogioso. Quando alguém fala que uma mulher é pública, isso normalmente é pejorativo. Então a gente precisa mudar isso, mas é muito difícil. Você tem relatos aí de violência de gênero na política horrorosos, né? E não só no resto do mundo, o Brasil também tem esses relatos. A gente tem até gente levantando essa bandeira, como a Manuela Dávila, dizendo que como é mais violento, inclusive em relação ao corpo, em relação à vestimenta, em relação à maquiagem, em relação com quem está a filha. Alguém pergunta para um candidato homem que está há 30 dias viajando pelo interior porque precisa ganhar voto no estado inteiro, com quem ficam os seus filhos e as suas filhas? Não pergunta. Alguém fala da roupa do homem, do sapato do homem? Agora, apesar que sapato virou discussão semana passada, né? O sapato do homem, que a gente não sabe até agora se é bem o sapato. Mas dificilmente, tem que ser uma coisa muito inusitada para o sapato do homem virar discussão, né? Então, é preciso de coragem. Eu fui estudar os partidos políticos e o grau de democracia dentro deles para ter também uma carta contra os partidos. Então, volte e meia, os partidos convidam mulheres para fazer quadros, dizendo que vai ser nossa candidata. Então, ela vai ser candidata a uma resolução que ela vai ter direito igual aos homens, ao mesmo tempo de televisão, aos mesmos recursos financeiros, ao mesmo momento de contato. Então, é preciso também se impor. Então, eu vou, desde que isso seja garantido. Você não está fazendo um favor para o partido, você não está fazendo um favor para a política. É a política que precisa de você, é o partido que precisa de você, mulher. Então, sabendo do que a legislação te garante, e é isso que fez o Política e está fazendo política sempre que pode, né? Isso nas redes sociais, no Instagram do Política, você sempre vai ter informação nesse sentido. Sabendo o
que o partido deve fazer para você, sabendo quais são os seus direitos, sabendo quais são as regras do jogo, você entra carteando, você não entra só ali esperando que vem e o que vier é lucro, nada disso. Você protagoniza a história, né? Mas, como eu disse, é preciso muita coragem, porque ser uma mulher já não é fácil. Ser uma mulher na vida pública é mais difícil, e ser uma mulher na vida política tem que ter muita coragem, mas bora lá, vamos junto, porque precisar a gente está aí para ajudar também. Então, eu agradeço muito pela participação do Desirê. Você que está assistindo, não saia daí, já vai começar uma nova live do Dia da Educação aqui na Rede Teia, que é em comemoração ao Dia da Educação, parceria com o Canal Futura e a hashtag Nenhum Pra Trás. Não saia daí, muito obrigada, Desirê. Pode agradecer também a quem assistiu aqui. E até a próxima, gente. Muito obrigada e assista a próxima live. Obrigada pelo convite e tudo de bom para vocês. Se cuidem. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.